Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana. Todo mundo fala que quer ser, mas quando fale, quebra, cai, que é a prova da riqueza. Quem vai falar para nós é o nosso irmão meu. Mas antes disso, tem uns recadinhos bem rápidos aqui, para ter errado. Ela oferece evangelização infantil de segundas e quartas, de 20 às 21 horas, e aos domingos, a partir das 9 horas da manhã até às 10, durante as reuniões públicas. Ela também tem a pré-mocidade de segunda a quarta, de 20 a 21, e também a evangelização de bebês, de 20 às 21, e domingos, de 9 às 10 da manhã. A mocidade funciona aqui aos sábados, às 14 horas, e nós temos um estudo, o êxito, sistematizado do doutrina espírita, que ocorre também no sábado às 17 horas. E às sextas-feiras, às 19h45, nós temos um estudo aberto, Evangelho, Livro dos Espíritos e uma aula da André Luiz, que ocorre também na casa. Esse é aberto, quem tiver vontade, sinta-se convidado. Muito bem, meus queridos, vamos começar então. Mas antes da gente começar, não tem como se começar uma tarefa de Cristo sem a gente entrar em comunhão com aquele que pode mais, que é Deus Pai Todo-Poderoso, e com esse irmão maravilhoso que nos guia por um amor infinito. Assim como Jesus, mestre amado, companheiro de todas as horas, aqui estamos, agradecidos pela oportunidade de chegarmos aqui, vencermos mais um dia de trabalho justo, de trabalho honesto e digno, reunirmos as forças para nos encontrarmos diante de Ti, mestre amado, rogando, nos ampare, nos proteja, nos guarde, nos guie, nos auxilie, Senhor Jesus, a compreender as máximas e as leis maiores que nos servem. Rogamos aqui no mestre, para proteção para o palestrante da noite, para que possamos, Jesus, proceder na mais perfeita harmonia e paz, segundo os teus sábios e ordens. Fica conosco, Divino Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Oiê! Agora sim! Vai ficar mais interessante, né?
Obrigado, viu? Boa noite a todos. Já estava com a garganta preparada, viu, gente? Na época de Jesus não tinha microfone, né? Santo Agostinho era orador do Império Romano e quando ele ia fazer as suas preleções, ficava tão lotado que ficava, assim, distância de 10 em 10 metros, ficava a pessoa repetindo o que ele falava, porque era muita gente que ia assistir e não tinha ainda os recursos que temos hoje no microfone, né? Então temos que louvar a tecnologia, tirar proveito dela para o nosso enriquecimento espiritual. E eu rogo a Jesus para nos abençoar o nosso singelo trabalho, o nosso singelo esforço, para que possa falar dentro do coração de cada um que aqui vieram e que possam encontrar aquilo que desejam. Porque na casa de nosso Pai, a esperança nunca morre, né? Palavras que o escritor Humberto de Campos colocou na boca de Jesus quando ele encontrou a mulher vendedora de perfume, já extremamente doente. E peço ainda a Jesus para ir na casa de cada um, tirando de lá toda doença, toda perturbação, toda maldade, trazendo harmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos, e os jovens casais que possam ter emprego, que possam ter saúde, que possam receber os filhos de Deus como seus filhos. E quando chegar o fim desta vida, possam devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade, né? E nós baseamos o nosso trabalho dentro do Espiritismo. Não tem aqui uma palavra que não esteja dentro do Espiritismo. Então nós baseamos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16 do Evangelho, que diz o seguinte: não se pode amar a Deus e a Mamon. E baseamos também no Evangelho de Jesus, né? Então estamos bem amparados diante da literatura que nós pesquisamos, né? Muito bem, o Livro dos Espíritos começa dizendo para nós, na pergunta 811, começa dizendo para nós que a igualdade das riquezas é impossível. É impossível as riquezas ser distribuídas de forma igual para todo mundo. Se assim fosse feito, no dia seguinte já tinha diferenças, porque as pessoas são diferentes, tanto intelectualmente quanto moralmente, são diferentes. E as habilidades pessoais de cada um também fariam a diferença, de forma que no dia seguinte, pela própria força das coisas, das circunstâncias, já não estariam todos igualmente ricos. Portanto, a curto prazo, na questão 811A, a curto prazo já estariam estabelecidas diferenças da riqueza, de pessoa para pessoa. Então, muitos sonham, né, com a igualdade das riquezas, todo mundo ter as mesmas riquezas. Nos países mais desenvolvidos, as diferenças são menores, porque existe uma justiça social maior, né? Nós estamos no Brasil evoluindo, tem uma diferença só de 500 anos, em termos de sociedade, de nós para os povos mais evoluídos da Europa. Mas não precisamos ficar assim tão tristes, porque existem ainda as outras pátrias onde as diferenças são muito maiores, né? Então estamos a caminho. E o nosso esforço individual conta muito. Os espíritos ensinam para nós, na codificação espírita, que a diferença das riquezas entre as pessoas e entre as sociedades é uma oportunidade maravilhosa de nós fazermos o bem. É aí que entra
a oportunidade nossa de angariar recursos espirituais, ajudando aqueles que precisam mais do que nós, aqueles que passam por mais privações do que nós. E tem uma parábola no Evangelho de Jesus, que Mateus registrou no capítulo 25, que é fora de série. É a parábola dos talentos. Nós vamos observar na parábola dos talentos por que a diferença. Jesus trouxe com perfeição, há 2000 anos atrás, as diferenças sociais, as diferenças de riqueza entre uma pessoa e outra, de maneira detalhada. Jesus conta uma história para ilustrar para nós entendermos mesmo com profundidade essas diferenças. E Jesus conta o seguinte, que o Senhor Deus age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento para um terceiro, a cada um segundo a sua capacidade. Por isso que ele deu talentos, quantidade diferente de talentos, porque ele sabia quem era mais capaz e quem não era. Qualquer pessoa de bom senso é capaz de avaliar a capacidade. Numa família, a mãe e o pai percebem com clareza as dificuldades que um filho tem, que outro filho tem também. Nas empresas, os patrões também, com grande facilidade, conseguem perceber as diferenças entre os seus colaboradores, né? Existem aqueles que são proativos e existem aqueles que gostam de encostar, né? Deixa do jeito que está para ver como é que fica. E, naturalmente, o Papa Paulo VI, ele tinha uma maneira interessantíssima de administrar. Quando ele queria fazer um trabalho novo, ele era muito dinâmico, ele queria fazer um trabalho novo, uma coisa nova, ele não chamava o cardeal que estava à toa, o cardeal que estava mais folgado. Ele chamava para aquela tarefa o cardeal que estivesse mais ocupado, mais cheio de serviço, porque ele tinha certeza que dessa forma saía, o serviço ia em frente, enquanto que o outro que estava à toa já não estava à toa, né? Já tinha um motivo, a personalidade não era proativa. Vários motivos, não vamos julgar, mas se nós queremos que um serviço seja feito, vamos dar esse trabalho para quem é proativo, para quem não deixa para depois. Uma vizinha minha, discutindo com a filha sobre a limpeza do quintal, ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. O que está feito não está para fazer, minha filha. Ou seja, vamos fazer. E o Senhor, então, agiu dessa forma e partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, negociou com o dinheiro e ganhou outros 5. Proativo. Multiplicou 100%. Olha, o que recebera 2 talentos, do mesmo modo, ganhou outros tantos, aplicando, trabalhando, produzindo, ganhou mais outros 2. Mas o que recebeu um talento só, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. Passando longo tempo, que longo tempo é esse, hein? Poderia ser uma reencarnação? Poderia? Quando nós reencarnamos, nós não temos uma programação reencarnatória? Todos nós? Ou será que alguém reencarna sem um objetivo? Não, não existe isso. Todo mundo reencarna com um objetivo. 100%. Ninguém reencarna à toa. Ninguém reencarna para passar férias na Terra. Não, muito pelo contrário. Nós reencarnamos justamente para resolver problemas que lá na vida espiritual nós não conseguiríamos resolver. Daí nós reencarnamos. Então nós reencarnamos com oportunidades de multiplicar os talentos, mas também com o livre-arbítrio de esconder o talento e de não fazer nada.
O livre-arbítrio não permite isso? Permite. É escolha individual, né? Então, passado longo tempo, o senhor daqueles servidores voltou e os chamou a contas. E vai chegar esse dia? Vai chegar o dia que nós seremos... Estou falando tão alto aqui que eu até estou estragando o microfone, hein? Vai chegar o dia que nós vamos prestar contas. Vocês lembram da história que eu contei aqui do padre Antônio da Paixão? O padre Antônio da Paixão, um padre português, que fugindo da perseguição do rei de Portugal, durante muitos anos viveu no Brasil. E ele escreveu um poema falando sobre as contas que nós temos que apresentar. Não me lembro de todo o poema, porque ele é muito rico e muito bonito. Mas uma coisa eu me lembro. Ah, meu Deus, eu que tive tempo sem conta, agora sou chamado a prestar contas do tempo que eu não dei conta. Olha só. Então seremos um dia cobrados, questionados. Que fizeste do tempo que eu te dei? Que fizeste da família que eu te dei? Que fizeste do emprego? Que fizeste da fé religiosa que eu coloquei na sua vida? Não é? Olha bem, nós precisamos aproveitar muito bem esse tempo que nós estamos dentro do Espiritismo. Não é mesmo? Por quê? Porque nós todos, sem exceção, teremos outras encarnações. Sem exceção, teremos muitas e muitas encarnações. E poderemos encarnar em lugar onde não existe Espiritismo. Já imaginaram? Nós hoje temos nas mãos, disponível, os livros espíritas. Não precisa nem comprar. Só pegar emprestado ali, na porta do lado ali, para poder ler e conhecer a doutrina. E nós não fazemos isso. Não conhecemos a riqueza da doutrina espírita. A doutrina espírita está nos livros de Allan Kardec. E os livros do André Luiz explicam detalhadamente, de forma romanceada, os livros do Allan Kardec. Então, deveríamos ler os livros do Allan Kardec e deveríamos ler os livros do André Luiz, para nós nos dizermos espíritas, não é? Porque vai chegar o dia que gostaríamos de ter este consolo, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Vai chegar o dia que gostaríamos de ter as explicações que estamos recebendo hoje, e não será possível, porque poderemos estar reencarnados numa pátria onde não existe espiritismo. Vocês sabiam que existem pátrias que é proibido a Bíblia? Vocês sabiam que existem pátrias que não têm nem cristianismo? Não é? Vamos aproveitar então. Então veio o que recebeu 5 talentos e apresentou outros 5 ao Senhor. E, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além dos 5, mais 5 que eu ganhei. E respondeu o Senhor com alegria: bom e fiel servidor, foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. Olha aí, não é assim que acontece conosco? A cada reencarnação não aprendemos alguma coisa? A cada reencarnação não adquirimos algumas habilidades? Nos preparando para o quê? Para compromissos maiores em futuras encarnações, não é? E o que recebeu 2 talentos apresentou ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão além desses outros 2 que eu ganhei. Vixe Maria, ele não deu mole não, ele multiplicou também 100%. O amo lhe respondeu: bom e fiel servo, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. A alegria do Senhor.
Quando volta, encontra os trabalhadores no serviço. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. Nossa, não multiplicou, não movimentou, escondeu o que sabe, escondeu as habilidades, não desenvolveu nenhuma potencialidade. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Nossa, que dor escutar essa coisa. Servidor mau e preguiçoso. Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, quando regressasse, eu retirasse com juros o que me pertence. Ou seja, ainda seria muito fácil, sem correr risco algum, colocar juros. Nem isso ele fez. Tamanha preguiça. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, será tirado mesmo o que pareça ter. Está explicado as diferenças sociais? Está explicado porque uns são ricos e outros são pobres? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do John Rockefeller. John Rockefeller nasceu numa família paupérrima. O pai vivia bêbado. Por fim, o pai abandonou a mãe com 5 filhos. John era o mais velho. Ele muito preocupado com a família. Eu estou falando do homem mais rico dos Estados Unidos, viu, gente? O homem mais rico dos Estados Unidos do século XIX. É bom situar, né? Porque tem outros que... Oi? Pois é. Então, ele começou a trabalhar vendendo doce para ajudar a mãe. Vendendo doce na rua. Era rapazinho, menininho. Quando ele vendeu o doce tudo, ele voltou para casa super feliz. Mamãe, vamos fazer uma janta gostosa para nós. Tem tanto tempo que a gente não come direito. A mãe falou assim: filho, não. Você vai pegar 10% disso aí que você ganhou e vai lá na igreja. Doa o dízimo. Porque enquanto você doar o dízimo, o Senhor vai abençoar o seu trabalho. Ele nunca esqueceu disso. Para quem não sabe, a Fundação Rockefeller mantém 5 universidades nos Estados Unidos, universidades famosíssimas, e entre elas a Universidade de Yale. Yale é a universidade especializada em engenharia mecânica. No século XIX, a engenharia mecânica era o top de top que tinha. E ele viveu riquíssimo. O John Rockefeller. Tudo que ele fazia dava dinheiro. Na época, ele investiu na perfuração de poços de petróleo, porque do petróleo extraía uma substância muito utilizada na época, que era o querosene. O querosene, porque não tinha luz elétrica no século XIX. Todo mundo usava lampião, até lá nos Estados Unidos. E eles jogavam fora o subproduto do querosene, que era uma coisa que eles chamavam de gasolina. Aquilo era descartado. Até que o dia que eles inventaram o automóvel e descobriram que o automóvel funciona muito bem com gasolina. Então, o Rockefeller, que já estava rico com o querosene, ficou mais rico ainda. Aí, ele precisou transportar essa gasolina e esse querosene para o país inteiro. Então, começou a investir em transporte ferroviário. Tudo que ele punha a mão, dava dinheiro, ele ficava rico, mas ele sabia repartir. Ele sabia distribuir a renda dele. E é aí que está a oportunidade que os Espíritos colocam. Aquele que tem mais, tem a oportunidade de fazer enorme bem, enorme caridade. São os dispenseiros do Senhor na terra. Quando Jesus estava no deserto, vocês lembram? Quando Jesus estava no deserto, Jesus tinha ido para o deserto para descansar, porque ele estava muito cansado. Então ele reuniu os apóstolos, compraram uma merenda,
atravessaram o lago de Genezaré, dá mais ou menos aí uns 30 quilômetros de largura, atravessaram no barco, né? E ficaram no lugar deserto para descansar. Jesus queria ficar ali pelo menos uma semana. Mas o povo descobriu onde Jesus estava e começou a chegar gente. Chega gente, chega gente, chega gente. No fim do primeiro dia, estava aquele mundo de gente, em torno de 5.000 pessoas. E durante 3 dias, Jesus curou, Jesus orou, ensinou. E os apóstolos falaram: Jesus, manda esse povo embora, porque aqui é deserto, aqui não tem nada para comer. Já tem 3 dias que estão aqui sem comer nada. E Jesus falou: dá comida para eles. Mas o senhor está de brincadeira, Jesus. Aqui só tem 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos dar comida para 5.000 pessoas? Aí Jesus falou assim: traga o que vocês têm aí. Mandou dividir em grupo de 50 em 50. Mandou que todos ficassem assentados em prece. Ele abençoou esses 5 pães e esses 2 peixes, que deu para alimentar 5.000 pessoas. Ainda sobrou 12 balaios cheios. Viu? Então, quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos ligados no alto, nós vamos passar aperto. Porque todos os seguidores de Jesus passam aperto. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo de provas e de expiações. O nosso mundo ainda não é de regeneração. Nós estamos em transição para entrar no modelo de regeneração. Mas isso ainda vai demorar. Está previsto para 2057. Então, nesse mundo nosso, o mal ainda sobrepuja o bem. Não precisa ir longe, é só ligar a televisão por volta das 17 horas, que nós vamos ver naqueles programas policiais as coisas tristes que acontecem no nosso mundo. Mas quando nós estamos com Jesus, somos como ovelhas no meio de lobos. Seremos perseguidos, seremos prejudicados, seremos maltratados como os profetas foram e como os discípulos de Jesus são até hoje. É natural, não é diferente. E Jesus fala: dai graças a Deus, exultai de alegria quando vos perseguirem, porque assim eles fizeram com os profetas que vieram antes de vós, né? Então, quando está tudo muito bem, quando as pessoas estão estendendo o tapete vermelho para nós, quando está todo mundo de boa conosco, desconfia porque tem alguma coisa errada. Já estamos acompliciados com o erro, porque isso não é normal. O normal é sermos criticados, é sermos até mesmo desprezados, né? Mas não podemos desistir. Jesus ensinou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê, hein? Salvo de quê? De nós mesmos, da nossa maldade, da nossa inferioridade, né? Quando nós substituímos o homem velho que está dentro de nós pelo homem novo, pelo Filho do homem, né? O Filho do homem, quem que é chamado de Filho do homem? Jesus é chamado de Filho do homem. Por quê? Ele é a imagem do homem do futuro. Ele é a imagem do homem renovado. Ele é o nosso modelo. Allan Kardec trouxe da codificação espírita. Jesus é o modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra. E Deus amou tanto os homens que enviou o seu Filho. E aquele que nele crê não morrerá. Viu? Viu que legal? Não é brincadeira. Não é brincadeira, é sério. Precisamos sim acreditar em Jesus. Não é nem acreditar. A gente acredita em coisa que a gente tem dúvida. Nós não temos dúvida nenhuma. Perguntaram para o Divaldo Pereira Franco: Divaldo, você tem fé? Não, eu não tenho fé. Não é possível, eu não tenho fé porque eu tenho certeza. Quem tem certeza não precisa ter fé, já está garantido.
já está convicto. E todos nós, acreditamos ou não, acreditando ou não, todos nós somos espíritos, viu? E durante o sono, quando nós dormimos, e todo mundo dorme, né? Exceção daqueles que têm problema de saúde, mas todo mundo dorme. Quando nós dormimos, nós saímos do corpo. Nós deixamos o corpo físico e nós vamos para o mundo espiritual, rever familiares, rever amigos, receber instruções, receber ensinamentos, participar de tarefas. Ah, mas eu não lembro de nada. Você não lembra de nada, sabe por quê? Porque o nosso cérebro, do nosso corpo, ele é muito limitado. Ele não consegue registrar as duas vidas, a vida no plano físico e a vida no mundo espiritual. Mas se você quer mesmo lembrar de alguma coisa, peça em oração: ó Jesus, eu gostaria de lembrar de alguma coisa, eu gostaria de participar de alguma tarefa, de algum estudo no mundo espiritual, mas Jesus, tenha caridade, deixa eu lembrar de alguma coisa. Peça para vocês verem, vocês vão começar a lembrar, viu? Muito bem, então no livro dos Espíritos ainda diz: as diferenças entre as pessoas existe porque não foram criados todos os espíritos ao mesmo tempo. Alguns foram criados antes e outros depois. Será que Jesus foi criado no mesmo tempo que nós fomos criados? Não, Jesus é muito mais velho do que nós. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que vocês podem confirmar. Vou falar aqui e não vou repetir, porque é muito sério. Jesus é mais velho do que a Serra da Mantiqueira. Estou falando bobagem? É mais velho que a Serra da Mantiqueira. Sabe por quê? Porque Jesus foi o responsável pela construção da terra. Ah, está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. E ele fez o mundo. Ah, viu? Jesus foi o Espírito que Deus designou para construir a terra. E ele é responsável por todos nós. Ele disse: das ovelhas que meu Pai me concedeu, nenhuma se perderá. Nenhuma. Quais então? Jesus é responsável só por nós aqui do Brasil? Não, o mundo inteiro, até do Islã. Jesus é responsável. E Jesus está fazendo trabalho de acolhimento, de evolução, de amadurecimento. Vai chegar o dia que naturalmente todos nós estaremos, pela força da razão, pela força do bom senso e da lógica, entendendo e aceitando o Evangelho de Jesus, né? Então, as diferenças entre os homens estão justamente nas diferenças das experiências vividas por cada um. Daí, uns progredirem, se aperfeiçoarem mais rapidamente do que os outros. Tem um livro que se chama A Caminho da Luz. E todos nós estamos a caminho da luz, sem exceção, todos nós. Foi o mentor do Chico Xavier que escreveu esse livro. O nome dele é o Emmanuel. Quando ele vivia na Terra, ele era o padre Manuel da Nóbrega. E ele escreveu logo no início que a evolução de Jesus já se perdeu na poeira dos sóis. O que quer dizer isso? É uma maneira poética de dizer que planetas onde Jesus viveu e fez a sua evolução já não existem mais. Já morreram, já cadaverizaram, já se decomporam. É uma maneira de dizer que Jesus é muito velho, muito adiantado, muito mais evoluído do que nós. Passou por coisas, isso que nós estamos passando hoje, ele já passou por isso há muitos e muitos milênios. Então, ele tem a condição, tem as qualidades, a competência necessária para ser o diretor espiritual, o governador do nosso planeta. Ele foi aquele servo fiel que o Senhor emprestou 5 talentos e ele multiplicou.
100%, apresentou mais 5, total de 10. Ele não negligenciou a sua evolução e o seu esforço. Tanto é que ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, né? Então Deus permitiu que os espíritos de diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato uns com os outros, para que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados. Não é assim que acontece? Numa sala de aula, o estudante mais adiantado, não é esse que o professor pede: fulano, agora, por favor, ajuda os seus coleguinhas, né? Quando eu estava estudando o curso técnico, eu ficava impressionado, porque a minha dificuldade era muito grande. E eu via os meus colegas resolvendo aquelas coisas complicadas de hidráulica, de pneumática, de usinagem, coisa que eu não tinha experiência nenhuma. Eles faziam aquilo num piscar de olhos. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, são espíritos que já viveram coisas que eu não vivi ainda. Para eles isso é muito simples. Para eles isso é normal. Para mim ainda não. É a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com essas coisas, nas minhas reencarnações. Na próxima encarnação, com certeza, já vai ser mais fácil, né? Então, a desigualdade um dia vai desaparecer, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, e restará apenas a desigualdade do merecimento. Então, a única desigualdade que vai ter no futuro é a do merecimento. É aquele que é mais dedicado e aquele que é menos dedicado. É o merecimento de cada um. Porque as desigualdades de dinheiro, as desigualdades de oportunidades vão diminuindo cada vez mais, como acontece hoje no nosso planeta, em alguns países mais amadurecidos, né? Um colega meu, cujo filho mora na Holanda, ele dizia que a diferença de salário entre um engenheiro e aquele que trabalha na limpeza pública é quase zero. Os salários são praticamente iguais, né? Imaginem, isso tem um lado bom, né? Mas tem um lado péssimo, porque para ser engenheiro tem que estudar demais da conta, né? Para trabalhar na limpeza pública, não precisa estudar nada, então ninguém vai querer estudar. Dá para perceber? Então as dificuldades trazem o merecimento. E essas coisas precisam ser valorizadas, porque senão ninguém quer estudar. Numa sociedade onde ninguém estuda, onde ninguém pesquisa, onde ninguém busca novidades, ela morre. Essa sociedade vai morrer, porque vai ficar dependendo dos outros. E aqueles que conquistaram, que desenvolveram, vão cobrar caro pela tecnologia, né? Então, há pessoas que por sua própria culpa caem na miséria. A má educação faz a pessoa tomar um mau caminho. É a pergunta 813. Então, as pessoas não fazem questão de valorizar a sua experiência espiritual. Nós precisamos entender certas coisas. Nós precisamos entender os conceitos. O Emmanuel ensina para nós que nós não somos pessoas, nós não somos corpos vivendo uma experiência espiritual. O Emmanuel ensina para nós que nós somos espíritos. Nós não somos corpos, nós somos espíritos e estamos vivendo temporariamente uma experiência na matéria. Tem tanta gente que confunde isso. Um colega de trabalho falou: ô Milton, quer dizer então que tem um espírito encarnado em mim? Né? É natural a pergunta dele, né? Porque ele não conhece, né? Nós é que somos o espírito. Estamos temporariamente encarnados num corpo. Esse corpo é uma máquina, a máquina divina, como diz André Luiz. Como é uma máquina, ela tem vida útil. Vai chegar o dia que ela vai morrer, vai envelhecer,
vai adoecer e vai morrer, natural, como toda máquina. Nenhum automóvel dura para sempre, nenhuma casa dura para sempre. Vai chegar o dia que vai envelhecer e vai colapsar, né? Mas o espírito é imortal. Por que o espírito é imortal? Porque é herança do nosso Pai Criador. É herança que Ele deixou para nós da imortalidade. Ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque tivemos um começo. Num determinado dia, o nosso Pai Criador nos criou. Então tivemos um começo, então não somos eternos, mas somos imortais, nós não vamos morrer nunca. Porque o nosso Pai deu para nós de herança a imortalidade. São coisas que nós precisamos entender. Nós vamos viver muito, nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes, em muitos países, e até em outros planetas. Nós vamos reencarnar, porque o objetivo nosso é qual? Presta atenção, qual que é o nosso objetivo? Presta atenção, qual que é o nosso objetivo? Isso, não foi isso que Jesus falou? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Essa é a nossa meta. Jesus é o nosso professor, e Ele traçou essa meta para nós. A nossa meta é a perfeição. Nós já somos perfeitos? Você quer saber os defeitos que a gente tem? Pergunta para uma criança. Vem cá, filhinho, o que você acha de mim? Criança não tem vergonha, ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Viu? Não adianta querer adular, não. Ele fala porque ele não tem ainda a censura que nós temos. Então a criança vai falar os nossos defeitos. E Jesus falou assim: vocês não escutaram que é da boca das crianças que se obtém o perfeito louvor? Olha, gente, o perfeito louvor se obtém da boca das crianças. E também os conceitos mais perfeitos com relação à nossa pessoa. Oi? É um perigo, né? Pois é. Então, é o problema. O adulto tem essas barreiras, mas a criança não tem. Muito bem. Então, as provas da riqueza e da miséria são as provas mais terríveis. Olha lá, pergunta 815. As provas da miséria e da riqueza são as provas mais terríveis. Por quê? A miséria provoca queixas contra a providência divina. E a riqueza incita a sensualidade. Aí, tudo coisa que nos joga no buraco. Os Espíritos falam que a riqueza, a beleza, o poder, a autoridade são as provas mais difíceis que um espírito pode ter. Os grandes espíritos luminares preferem reencarnar feio, morando longe, com pé grande, ganhando pouco. Lembra do Chico Xavier? Lembra do Chico Xavier? Esses são os vencedores. Não é? Olha a sabedoria dos espíritos superiores. Preferem reencarnar num ambiente onde sabe que vai conseguir vencer. Porque a maioria de nós não consegue vencer a beleza, a riqueza, o poder e a autoridade. Certa vez estávamos visitando um doente lá no Hospital Vila da Serra. Estava eu e um casal amigo, né? Chegando lá, o marido, né, era muito alegre, muito brincalhão. Ele disse: Milton, eu estou passando por uma prova terrível. Eu fiquei preocupado. O que foi, Zé Maria? Milton, eu estou passando pela prova da beleza. Só para descontrair, né? Então, olha só. No meio da multidão, um homem gritou para Jesus e falou para ele assim: Mestre,
diga para o meu irmão que divida comigo a nossa herança. Jesus então disse para ele: ó homem, quem me designou para vos fazer as partilhas? Quem me designou para fazer as partilhas das suas heranças? E acrescentou: ora, meu filho, tenha cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida espiritual não depende dos bens materiais que ele possua. Não quer dizer que quem é rico na terra vai ser rico no céu. Vocês conhecem a história do construtor de obras? Conhece? Não? Não conhece? Conhece? Não? Não conhece? Quer conhecer? Não? Quer ou não quer? Quer? Então eu vou contar atendendo a pedidos, tá bom? Olha, aqui em Belo Horizonte, você sabe que Minas Gerais é o estado que tem maior número de construtoras, né? O mineiro é muito trabalhador, gente. Tem empresas que vêm para cá e ficam ricas, está quebrando no mundo, vem para cá e fica rica. Mineiro é muito trabalhador. Então aqui tem grandes construtoras. E tinha um empresário, dono de uma construtora, muito rico. E ele tinha muitos empregados. E tinha 2 empregados que ele convivia diretamente com ele. A dona Francisca, que era a cozinheira, e o senhor Joaquim, que era o motorista dele. Eles conversavam de igual para igual, como se fosse da família. Um dia, desencarnou o motorista. Passado daí 5 anos, desencarnou a cozinheira. Passado 3 anos, desencarnou também o patrão, o dono da empresa. Isso é fato verídico, viu, gente? Aqui em Belo Horizonte aconteceu. Chegando no mundo espiritual, primeiro ficou internado, né? Que ninguém desencarna vendendo saúde, não é mesmo? Desencarna porque o corpo já não está aguentando mais nada. E aquilo repercute no perispírito, que é o corpo perispiritual, o corpo do espírito. Então ele ficou lá alguns meses internado, em tratamento, convalescente. E assim que ele se sentiu melhor, ele pediu para tomar sol, para dar uma volta na cidade. E o enfermeiro que cuidou dele, então foi levá-lo para conhecer a cidade. E chegando numa praça lindíssima, tudo lá é muito bonito, gente. Você já viu falar de flor que brilha com luz, que tem luz própria? Tudo muito bonito, as casas lindas. Chegando numa praça cheia de flores, uma casa linda, cor-de-rosa, cheia de trepadeiras, cheia de enfeites. O enfermeiro: você lembra da dona Francisca, a sua cozinheira? Lembro, essa é a casa dela. Né? Mas ela mora aqui nessa casa tão linda? Merecimento dela, ela teve muitos méritos. Aí o patrão não falou nada, mas pensou: puxa vida, se a minha cozinheira mora aqui nessa casa tão bonita, então deve ser num palácio, né? Pensou consigo, não falou nada, mas pensou. Bobagem dele, porque lá no mundo espiritual, quando você pensa, os que estão por perto sabem tudo que você está pensando. Ó, o enfermeiro ficou caladinho. Aí continuaram andando mais alguns quarteirões, chegando lá numa rua muito bonita, toda verde, cheia de árvores, numa casa estilo neoclássico, morava o senhor Joaquim. Falou: essa casa aqui, só lembra do senhor Joaquim, o seu motorista? Sim, ele mora aqui. Mas então vamos lá. Não, ele está trabalhando, ele trabalha lá nos abismos, ele é um grande trabalhador. Ele é motorista aqui até hoje. Só que aqui não tem carro, tem as carroças. Ele desce nos abismos todos os dias para recolher os recém-desencarnados. Ele e a dona Francisca continuam trabalhando juntos até hoje. A dona Francisca é cozinheira lá nos abismos para alimentar os recém-acolhidos. Aí ele ficou mais encantado. Meu Deus, se o meu motorista está nesse palacete, imagina aonde é que eu vou morar, né? Então o enfermeiro falou: agora eu gostaria de mostrar para o senhor a casa do senhor, a casinha do senhor.
Aí ele ficou todo animado, né? E tá andando. Acabou o asfalto, veio o calçamento. E ele pensou, meu Deus do céu, mas é longe demais. Aí ele começou a pensar, deve ser no alto de uma colina, deve ser um palácio, um castelo, deve ser no alto da colina, por isso que é longe. Aí está andando, acabou o calçamento, começou a estrada de terra, e está andando, ele já começou com os pés doendo, querendo desanimar. Aí chegou numa curva assim da estrada, da banda de baixo, tinha um barracãozinho de zinco. Aí eu falei, essa aqui é onde o senhor vai morar. Né? O senhor já está de alta do hospital, eu já vim trazer o senhor para o senhor tomar posse da sua casa. Mas não é possível. Não, mas o que aconteceu? A minha cozinheira mora numa casa maravilhosa. O meu motorista mora num palacete neoclássico e eu vou morar no barracão de zinco? Não estou entendendo a lógica. Aí o enfermeiro disse, olha, o senhor pode reclamar na direção, mas uma coisa é certa. Aqui a gente só constrói. O material quem manda é vocês. O material quem manda é vocês. Durante a sua vida lá na terra, só deu apenas umas telhas de zinco, né, para alguns pobres, algumas peças de madeira, para alguém que estava precisando, enquanto que o senhor Francisco o senhor Joaquim e a dona Francisca fizeram grandes dádivas. Então, o que é nosso de verdade... Olha a contabilidade do mundo espiritual, como que ela é invertida. O que é nosso de verdade é aquilo que nós doamos para o outro. Aquilo que nós usamos no dia a dia não é nosso, é do alto, é empréstimo. O carro, a casa, né, roupas boas, né, o emprego. Eu digo por mim, eu era tão incompetente no meu serviço, e hoje eu fico pensando, como que eu não fui demitido? De tão ruim de serviço que eu era. Aí eu fico pensando, gente, eu estava sendo carregado no colo pelas equipes espirituais, para poder dar conta de cuidar da família, mas eu não gastava um níquel na rua à toa, não gastava, não entrava no bar nem para beber água. Tudo que eu recebia era para dentro de casa, para cuidar. Então veio a ajuda divina, me sustentando no meu trabalho, me sustentando na minha família, para eu poder dar conta de levar os meus filhos até a idade madura. O mais novo já está com 32 anos, não quer sair de casa não. Ele não é bobo nada, né? Graças a Deus. Todos os dois trabalham, todos os dois estudaram, né? Graças a Deus, o mais novo está terminando, né? Então, a sustentação vem. E Jesus contou para esse moço sobre a herança. E falou assim, olha, vou te contar uma história para você meditar sobre esse negócio de ficar brigando por causa de herança. Olha só, havia um rico homem cujas terras produziam extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim, que vou fazer, pois já não tenho lugar onde possa guardar tudo que eu vou colher. Já sei o que farei, disse ele, eu vou desmanchar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, ó minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, na sua consciência, durante o sono, que insensato você é, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá tudo o que ajuntaste? Então, muitos de nós somos ricos na terra e miseráveis no céu. Ajuntamos para nós, esquecemos de distribuir. Na oração de Francisco de Assis, não é isso que ele fala? É dando que se recebe. Né? Francisco de Assis, no ano de 1260, já sabia disso. É dando que se recebe. Nós estamos aprendendo. Na ânsia de sempre ter mais, nós não ajudamos ninguém. Ainda falamos mal daqueles que batem na nossa porta pedindo ajuda.
Hoje em dia está muito perigoso atender na porta, né? Mas nós podemos ajudar o centro espírita, porque no centro espírita existem equipes, né, que faz a cesta básica, que vai visitar as comunidades pobres, que tem remédios, que tem assistência médica às vezes. Então nós podemos ajudar dentro do centro espírita. Nós não precisamos sair na rua com sacola de pão, distribuindo pão. Hoje em dia já não se pode mais fazer isso. No passado podia, hoje não pode. Então vamos fazer a caridade em grupo, para nos proteger. Não é isso mesmo? Então, a orientação divina vem para todos nós, sem exceção. E aproximou então de Jesus um jovem. Um jovem disse para ele: bom mestre, que bem eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom só é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o moço disse: olha, mas eu faço isso desde quando eu cheguei na minha mocidade. O que é que ainda me falta? E Jesus disse para ele: se você quer ser perfeito, olha só, presta atenção, vou falar uma vez só. Se você quer ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Hoje nós não podemos vender tudo o que temos para doar aos pobres, porque senão amanhã vai ser mais um pobre, não é verdade? Estou certo ou estou errado? Vai ser mais um pobre pedinte. Então a sabedoria está em administrar. Assim como os dois servos administraram os talentos e multiplicaram, nós podemos e devemos administrar o dinheiro, fazer as riquezas multiplicarem, assim como fez o John Rockefeller, e doar parcelas, né? Não é assim que acontece nos rios. Vocês já observaram o rio? O rio, quando não tem poço, não tem peixe. Qual o rio que tem peixe? O rio que forma aquelas bacias e que forma aqueles poços onde acumula grande quantidade de água. Ali o pescador vai e acha peixe grande. Então é preciso que hajam pessoas que acumulem riquezas, porque essas pessoas são o quê? Dispenseiros do céu. São os mordomos de Jesus, incumbido de distribuir as bênçãos divinas em favor dos necessitados. Ouvindo essas palavras, o moço foi tristonho, porque possuía grandes riquezas. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos que em verdade é bem difícil um rico entrar no reino dos céus, porque não usa a cabeça. Se usasse a cabeça, usufruía da riqueza e juntava tesouros no céu, distribuindo parcelas da sua riqueza, né? Ainda uma vez eu digo que é mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é preciso ter inteligência, fazer como os servos que receberam os talentos. Peço a Jesus mais uma vez para ir na casa de cada um, tirando de lá toda doença, toda perturbação, toda maldade, acolhendo os espíritos sofredores, acolhendo os espíritos doentes, trazendo paz entre o casal, trazendo paz entre os filhos e entre os irmãos. E que Jesus esteja na casa de todos nós. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos essa oportunidade. Vai a capela de novo. Muito bom. Tem alguém que recebeu? Olha a responsabilidade. É muito grande. É uma das provas que a gente mais cumpre. E só a título de curiosidade, esse jovem, Jesus falou, vai ver que os bens, dá aos pobres, me segue.
atualmente é o escritor da casa. E somente no século XVII é que foi realmente desfalecer o país, quando ele veio o Brasil. Era o espanhol. Veio o Brasil Novo, o espanhol veio o Brasil Novo veio. E aqui chegamos, se apaixonou pelo local, resolveu ficar por aqui e falou para os seus amigos na Espanha, tudo que viu e dar os povos. Queridos, estamos chegando no final da nossa reunião. Aqueles que desejarem tomar um passe, ao final da reunião, por favor, formam na comunidade à direita, nós pedimos a gravidade do serviço. Então, vamos agradecer a Jesus por essa maravilhosa oportunidade que nós tivemos. O Divino Jesus, Mestre Maior, irmão querido de todas as horas, agradecidos, dizemos obrigado, obrigado, Mestre irmão querido, por mais essa oportunidade de nos livrar dos grilhões de ignorância que nos acompanham tantos sofrimentos, de nos abrir os olhos para as realidades maiores que a vida nos oferece. O Divino Mestre nos conduza nessa nossa jornada terrena para que possamos ter a nossa existência vitoriosa. Rogamos também por aqueles irmãos que passam por provas ainda bem maiores que as nossas, onde muitas vezes o desespero toma conta do coração, eles não sabem, não dão conta nem de dizer: oh meu Deus, me ajuda. Pedimos por ele, Jesus. Tua mão caridosa e misericordiosa nos ampare, nos acolha, nos conforte. Rogamos também pelos países, pelo Divino Mestre, que nesse momento estão envolvidos em situações de conflito, possam seus líderes conscientizarem que somente pela conversa seremos capazes de resolver as nossas divergências internas. Por isso, Jesus, te rogamos, fica conosco mais esse dia, que tua paz seja conosco, hoje, agora e todo sempre.